Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Luiz Octávio da Silva Bernardo, mais conhecido como Bernardo, seu nome de guerra, nasceu no Rio de Janeiro e cresceu em uma comunidade, uma casa de apenas 2 cômodos, com a mãe, Dona Jussara, diarista, e depois com os 2 irmãos que chegaram quando ele tinha apenas 11 anos. Enquanto a mãe trabalhava o dia inteiro, ele cuidava dos irmãos como um pai, frequentava projetos sociais para conseguir comer melhor e começou a trabalhar com apenas 14 anos. Tudo isso fez com que ele se tornasse ainda menino muito cedo, arrimo de família. Estudou sempre em escola pública, conciliando estudo e trabalho, enfrentando a falta de estrutura e a ausência de oportunidades. Mas aos 18 anos veio a primeira virada, a aprovação para fuzileiro naval. Mesmo sem ter um quarto para estudar, em meio ao barulho, ao cansaço e às limitações, Luiz, ou melhor, Bernardo, descobriu que podia mais. Depois de 3 provas, conquistou também a aprovação para sargento da aeronáutica, carreira que exerce há 15 anos. Formado em ciências contábeis, Luiz decidiu mirar ainda mais alto. Enfrentou a rotina pesada, os serviços, a escala, a pandemia, o nascimento da filha, 2 reprovações dolorosas e o medo de falhar. Estudou de madrugada, adoeceu, pensou em desistir muitas vezes, mas continuou. Em 2025 chegou o momento histórico, decisivo, a aprovação no concurso desejado, muito desejado para escrivão da Polícia Federal, além das aprovações no TRT da primeira região, TRT da segunda região e no STM, tudo no mesmo ano. Um resultado que emocionou amigos, família e confirmou aquilo que ele sempre suspeitou, que ele era capaz. E é com muito orgulho que recebemos aqui, no canal Imparável, o aluno GRAM, Luiz Octávio da Silva Bernardo. Bernardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. É uma bela apresentação, para mim já é até motivo de emoção estar ouvindo tudo isso, porque vem um filme na cabeça e chegar aqui foi realmente muito desejado e quando acontece a gente só tem que agradecer a Deus, né? Bernardo, você é, foi criado numa comunidade no Rio de Janeiro e cercado de muitas oportunidades disfarçadas, como você mesmo disse. Que oportunidades, entre aspas, eram essas? E como é que era a realidade nessa comunidade onde você vivia? Na verdade a gente fica um pouco cego, limitado, né? Nossa visão fica limitada, né? A gente que cresce em comunidade, a gente nem sempre tem noção do quanto o mundo é grande lá fora, do quanto a gente pode realmente alçar voos muito altos, né? E, e você fica achando que ter apenas, não sei, ter apenas uma casa, conseguir o primeiro emprego, só estar ali trabalhando, aquilo é suficiente. E isso te limita, né? Então, assim, na comunidade tem muita gente com potencial, tem muita gente de bem, mas você às vezes está com os olhos vendados para isso, né? Você não tem auxílio, você não tem estrutura e você acaba se acomodando achando que você nasceu para viver ali, para não se transformar e não melhorar. E isso é às vezes num piscar de olho, você vê já tá com 20, 30 anos e aí as mudanças não vêm e você aceita aquilo ali como sua realidade, né? Então, acho que eu consegui quebrar isso em cada fase aí dessas aprovações eu fui vendo que dava mais e aí isso sempre me motivou, né? Essa foi minha maior motivação, eu ter conseguido, mesmo sem nenhuma estrutura, mesmo sem nenhum apoio, eu sabia que dava mais, eu sempre sentia aquilo e não conseguia parar, né? Até chegar Sim. aqui. Então, Como você bem disse, nas comunidades há pessoas do bem, na verdade, a grande maioria das pessoas são do bem. Infelizmente, também há muita violência, em regra. Na sua comunidade, isso era usual ou era uma comunidade um pouco mais pacífica? né, nunca foi, nunca foi. É uma região
dominada pelo tráfico desde quando eu nasci, né? Então foram mais de 30 anos morando lá. Sempre ela foi dominada pelo tráfico e eu cresci vendo muitas coisas, né? Muitas coisas assim que isso não te edifica, né? Você como criança, adolescente, você normalizar esse tipo de coisa, todo tipo de violência que a gente vê lá, você normalizar isso é triste, porque quando você sai dessa realidade, quando você olha de fora, você vê o tanto que você é prisioneiro, você vira escravo daquele ambiente e trata aquilo como normal. E isso, para mim, é o que destrói a infância, destrói a educação e, com isso, o futuro, né? De Sim. toda uma população, da nossa nação, né? Quando não tem essas oportunidades. Você se tornou irmão mais velho quando tinha 11 anos, seus dois irmãos. Imagino que sejam gêmeos ou vieram um pouco depois um do outro. É, e você virou quase que uma figura paterna para eles, foi isso? Você cuidava, ajudava, sua mãe ia trabalhar fora, ficava com eles. Como é que era essa rotina, essa responsabilidade? A minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 1 ano. Foi quando a gente foi morar na comunidade. Meus irmãos nasceram e eles nasceram com 1 ano de diferença. E logo após, minha mãe também separou do pai deles, né? São de outros pais, não é o mesmo que o meu. E não tinha com quem deixar. Minha mãe não tinha com quem deixar. Ela ficava sempre alguém lá em casa na hora que eu ia para a escola. Quando eu voltava, porque ela não tinha condições de pagar, eu ficava com os dois. Né? Era um casal, a menina mais nova e o menino mais velho ali, com 1 ano de diferença. E eu cresci ali, na verdade, aos 11 anos eu já estava com essa responsabilidade, né? Minha mãe só chegava à noite e ela só deixava o passo a passo do que eu tinha que fazer e tal. A necessidade acabava falando mais alto, né? Você tinha um sonho naquela época, podemos dizer simples, que era ter um quarto só seu. Sim. Era, era isso mesmo, esse sonho? Porque a gente morava em 2 cômodos, né? O primeiro cômodo ali já tinha cama, um fogão, um guarda-roupa. E aí no outro cômodo só cabia a geladeira junto com um banheiro, né? Então eram 2 cômodos e a gente morou ali durante quase 17 anos, né? Foi quando eu passei para fuzileiro. Eu lembro que o meu primeiro salário, na verdade, eu fiz uma coisa, mas era necessidade. No primeiro mês eu já fiz um empréstimo, mas eu fiz um empréstimo para tentar não, que nós fizemos, a escada e fazer um cômodo em cima. E aí a gente conseguiu aí nesse tempo fazer essa obra, fizemos 2 quartos em cima, um para minha mãe e outro para nós três. Então, eu morei a vida inteira ali até passar para aeronáutica, né? Ali naquele quarto. E a gente não tinha, né? Mais do que isso. Então, eu sempre tive essa vontade de ter um quarto para cada um, de poder arrumar minha coisa, arrumar minha cama, ter o meu guarda-roupa, porque era todo mundo junto, né? A gente cresceu assim. Por que que você procurou os concursos e como que eles apareceram na sua vida? Então, eu agora lembrei, eu com 13 para 14 anos, se eu não me engano, eu fiz o concurso da Epicar. Eu gostava muito de brincar com avião. Eu ganhei um avião uma vez, aí ficava me imaginando carro de bombeiro. Eu sempre tive essa vontade, assim, de militar, de ser alguma coisa relacionada às forças, né, armadas ou forças policiais. E aí tentei, fiz Epicar. E aí, quando eu tentei essa prova para fuzileiro e que eu passei de primeira nessa prova de fuzileiro, é uma prova considerável um pouco mais fácil, né, nível fundamental ali. Eu assim, dentre os meus amigos, parecia que eu tinha passado para juiz, porque na nossa realidade ali, eu entrando na Marinha, com 17 anos eu passei na prova e tal, aquilo ali me trouxe uma esperança. Eu olhei aquilo ali como algo diferente. Eu já me tornei, né, modéstia à parte, diferente de todo mundo ali, só porque eu passei
num concurso, e aquilo ali ficou no meu coração, aquela cena, todo mundo, quando eu subia fardado, né? Aquela época ainda podia, agora fica meio difícil tu subir fardado na comunidade, mas eu subia, aí o pessoal me chamava de coronel, capitão, né? Pessoal mais leigo, e aquilo trazia um, um status, vamos dizer assim, uma coisa boa, né? De reconhecimento. E eu acho que isso foi crescendo dentro de mim, e eu consegui enxergar que aquilo era uma oportunidade de eu conquistar as coisas, conquistar tudo que eu queria, ter uma casa melhor e tal, ter um dia um carro. Tudo estava relacionado a eu poder sair daquela realidade junto com a minha família. Quando que vocês conseguiram sair daquela realidade? Então, na verdade, demorou um pouco. Demorou porque, né, eu fiquei 5 anos no Corpo de Fuzileiros, eu tirava muito serviço, iniciei a faculdade e vi que, assim, naquele momento não era esse o caminho, ia demorar muito, eu não tinha um salário que conseguisse mudar a realidade da família, com 2 irmãos e uma mãe, eles pequenos, então não tinha uma renda suficiente para mudar, então eu via que precisava de algo mais. E aí foi quando eu comecei a estudar para sargento. Eu tive que tomar essa decisão porque no momento que eu estava estudando para sargento, eu já tinha 3 anos de marinha, eu tinha que fazer a prova de cabo lá dentro, porque eu era soldado, eu tinha que fazer a prova de cabo. Quando eu decido fazer a prova de sargento, o tempo vai passando. E aí eu já estava na minha terceira prova, ou seja, já tinha 6 anos de marinha. Se eu não passasse, na próxima eu ia ter que ir embora, porque eu não passei na prova de cabo, eu não fazia a prova de cabo lá. E aí eu passei na terceira, foi quando eu passei para sargento, aí a realidade já mudou um pouco mais, eu já tive um pouco mais de condições de terminar ali a casa e tal. Aí já saí de casa também, né? Fui para a escola de especialista, e aí de lá fui servir em Brasília. Foi daí que eu conheci o Gran, né? Eu já conheci o Gran que eu morei um tempinho em Brasília. Aí fiquei aí em Brasília e depois voltei para o Rio para perto deles, né? Porque eu não consegui ficar longe, não consegui crescer sem eles. Aí eu voltei para tentar continuar a minha vontade de tirar todo mundo ali da comunidade, da favela, entendeu? E a vontade continuou a ponto de você depois tentar outros concursos, voos ainda mais altos, né? Como esse da Polícia Federal. Como é que foi a preparação para esse concurso? Como é que foi essa nova etapa? E aí quando eu volto para o Rio, né, para ficar mais perto da família, eu começo a trabalhar, começo a vender roupas e tal, porque ainda assim o salário de sargento não dava para mudar, comprar uma casa, a gente sair e morar em um lugar mais acessível assim, ainda não dava. Então eu começo a trabalhar, mas aquilo também não estava sendo suficiente. E aí eu tô sentado vendo jornal e tal, e passa reportagem da Polícia Federal, e aquilo brilhou nos meus olhos, aquilo, né, deu uma sensação boa. Eu lembro até hoje quando eu vi a matéria, e eu falei, cara, eu quero ser policial federal, vou estudar para ser policial federal. Aquilo me arrepiou, na verdade. E eu decidi fazer essa prova, que foi a primeira prova em 2018, né? Não passou nessa. Eu não tinha nem condições de passar, só eu que não sabia, né? Mas eu já tava namorando, né? Com a minha esposa, a esposa que eu tenho hoje, eu tava namorando com ela e ela nunca me falou isso, ela foi falar isso agora. Que em 2018 ela olhava pra mim e ela, cara, como é que ele vai passar nessa prova? Minto, em 2018 eu não tinha conhecido o Gran, não. Porque em 2018 eu ficava estudando pelo YouTube, lendo, e eu fazia perguntas de operações matemáticas simples para ela, porque ela fez matemática, ela não terminou, mas, né, fez a faculdade de matemática. Então ela olhava para mim, ela respondia, eu tinha dúvidas básicas. E ela falava, cara, ele não vai passar. E eu não passei, porque, né, a defasagem era muito grande da minha estrutura ali de estudos, né? Então, em 2018 não passei, mas não foi suficiente para me abater, não, porque eu sabia que eu precisava estudar mais. Continuei estudando, e aí em 2020, quando vem a pandemia ali,
Aí foi o período mais difícil, que aí a gente teve a Isabela, logo em seguida veio a pandemia, ela nasceu na pandemia, e aí o único lado bom, acho que não tem um lado bom da pandemia, né? Mas o que me ajudou foi que a gente não saía para lugar nenhum. A gente ficava isolado, ficamos quase um ano aí isolados, e eu ficava só estudando, só estudando. E ela com a Isabela, ela falou: não, fica lá, se é teu sonho, você vai conseguir. E aí eu estudei muito, talvez até mais que agora, porque por causa da pandemia eu estava trabalhando menos. Então eu estudei muito, e aí esse tombo também doeu muito, porque eu estava Então muito teve o certo. concurso de 21 que você não passou também. Não passei, não passei, esse tombo doeu porque eu vi a minha esposa como estava desgastada, né, daquele período inicial ali, aquele período inicial, quando o bebê está muito pequeno, é bem pesado. E ela falava para deixar com ela. Ela deixa comigo, vai lá, deixa comigo, vai lá. Mas isso eu me pressurizei muito, né? Me pressurizei muito, porque não tem que passar pela minha família, pela minha filha e tal, tem que passar. E aí essa queda doeu por causa disso, porque eu tava apostando todas as minhas fichas. O que você fez em 25 para fazer dar certo? Porque aí em 25, como eu já adiantei, você conseguiu, né? O que Sim, que foi sim. diferente? Então, eu aí 21 já tava no Gran, agora eu lembro. Eu pensei, pô, estudei tanto e não consegui. Alguma coisa tá errada, né? Se o resultado tá dando errado, alguma coisa talvez eu tenha que mudar. Então eu comecei a procurar materiais novos, eu comecei a ver o que que eu estava fazendo de errado, mas sozinho não é suficiente. Foi quando eu comecei a procurar o serviço de coach, né? Eu tive um coach em 2021 que não é o atual, mas eu vi que aquilo me ajudou muito. Me ajudou porque é menos uma preocupação de estruturar uma grade horária. Tem alguém olhando para você e vendo no que você está errando. Então, essa mentoria ali, essa forma de ver os erros, né? Principalmente quem está de fora, foi fundamental. E em 25, o André Coelho aí, acho que ele era a pessoa que eu precisava, foi Deus que botou ali ele no meu caminho, porque eu destaco muito, acho que eu até escrevi isso aí, a sinceridade. Ele era muito tão sincero, mas eu precisava disso. Ele fala: pô, bicho, tu foi muito mal nisso aqui, cara. Pô, tem que melhorar isso aqui. Vamos lá, pô, tu se arrebentou aqui em português e tal. Então, assim, eu acertava tudo nas outras matérias, ele não me elogiava Você, muito, não. Ele você chegava e pegou falava: um pô, delegado para ser seu mentor, tá, o cara vai ser tudo, né? é. E aí, mas foi demais, cara. Foi demais porque eu consegui ver a minha evolução, consegui ver uma disciplina, né? Acho que a disciplina ali foi o que me conduziu até a aprovação. E com essa ajuda era o que eu precisava, era o que eu precisava para conseguir essa vitória. Como é que foi quando você viu o resultado final ali? Todas as etapas, tudo finalizado aí, aprovado para escrivão da PF. No dia que eu recebi a notícia, eu estava no trabalho, me ligaram, já falando para. Me ligaram, não, me mandaram um áudio. Na verdade, eu não sabia do que se tratava e quis ouvir, porque eu não esperava receber uma mensagem daquela pessoa. E a mensagem já foi: parabéns, você está aprovado. E aquilo ali eu fiquei paralisado. Eu só comecei a chorar, o pessoal no meu trabalho, achando que tinha acontecido uma coisa muito ruim. E todo mundo querendo que eu falasse o que que foi, o que que foi. Eu não conseguia de tanta emoção. Eu só dei dois gritos bem altos. E alguém falou: tu passou na prova? Eu só balancei a cabeça assim, todo mundo me deu um abraço, foi aquele abraço coletivo ali, parecendo uma final de Copa do Mundo, todo mundo pulando comigo. E foi uma emoção muito grande. E você também passou em outros, né? TRT, alguns TRT, CSTM. Vai poder escolher aí, pelo que parece. Isso daí eu vim ano passado, né? Conversei com o André, o edital da PF ainda estava nesse impasse de quando ia sair, e a gente já tinha visto que iam abrir muitos concursos, né, para policial judicial. Ele falou: bicho, lá vai ser um tiro só. Aqui você vai ter várias.
oportunidade, mas a Polícia Federal é um concurso muito maior e tal, você tem que saber o que, que você quer. Eu falei, eu quero Polícia Federal. Mas, como a gente viu um tempo muito grande, ele viu que eu tinha já uma bagagem já que eu carregava, ele falou, ó, se você quiser a gente adequa e você vai tentando essas provas. E eu fiz muitas provas, acho que eu fiz prova no Brasil inteiro. Tem com certeza muito mais reprovações do que aprovações, mas, mas consegui, né? Acho que eu fiz umas 10 provas de APJ, se eu não me engano, né? E consegui êxito aí nessas três. Também não esperava. É algo assim que até hoje eu não acredito, né? Não acredito. Né? A gente bota lá o nome, vê no Diário Oficial, a gente é uma felicidade muito grande. Quais são os planos agora, Bernardo? Agora, ansioso, né? Esperando aí a convocação para a ANP. A gente ainda tem uma etapa aí a cumprir, né? Porque os escrivães, eles vão depois da turma de agente, então a gente ficou com essa última etapa aí do psicotécnico e da heteroidentificação para janeiro, mas já não reprova mais, né? Já não tem reprovação, então a gente é só ansiedade, começar a fazer o enxoval e aguardar a convocação. E você depois planeja ajudar ali os irmãos, a mãe? Como é que tá, como é que eles estão? Minha mãe, eu consegui, ela não mora mais lá na comunidade, né? A gente conseguiu que ela morasse em outro lugar, né? Numa casa melhor, ela já tem a casa dela. A princípio, né, depois da NP, a gente não sabe para onde vai, né? O norte nos espera, né? Ele vai estar lá de braços Provavelmente é. abertos, fronteira ali. Então, vou tentar ir bem, me colocar bem, para ver se eu consigo, né? Não sei se voltar para o Rio, não sei se eu desejo isso, porque aqui já tá bem, tá complicado, Rio de Janeiro, ainda mais pro policial. Mas após aí essa primeira lotação, a gente vai ver o que é que vai fazer. Mas com certeza eles vão estar sempre comigo, né? É minha família, fiz e faço tudo pela minha família, né? Qual conselho você daria para os Bernardos por aí, Brasil afora, que vieram, que vêm de comunidades, de situações difíceis, de situações de violência, de restrição, de falta de oportunidade? Qual conselho você daria para essas pessoas não desistirem, para realmente acreditarem nos estudos, para serem imparáveis como você foi e é na sua jornada? Ah, o que eu levo da minha trajetória para chegar até aqui é a palavra que eu vivo, que é a disciplina. Né? Eu acho que para mim a disciplina foi fundamental para eu conseguir as aprovações, né? Para conseguir essas aprovações, porque a disciplina ela faz você continuar, faz você fazer o que que é preciso fazer, mesmo quando você não quer. Quando você é disciplinado, você faz o que tem que ser feito quando você está com dor, quando você está com vontade de dormir, quando você não tem falta motivação para estar ali. Então, a disciplina, é isso que separa, né? A disciplina separa de quem sonha para quem realiza, né? Tem gente que sonha muito, mas quando não tem disciplina para fazer sempre aquilo que está diante de você, você não consegue realmente realizar os seus sonhos. Então, o conselho que eu dou é não pare, acredite, né? Como eu morei 30 anos na comunidade, depois com duas filhas, trabalhando, estudava de madrugada, estudava durante o almoço, passei a acordar 2, 3 horas mais cedo, então acordava 4h30 da manhã, para conseguir completar um pouquinho dessas horas ali que a gente, mínimas, né, horas líquidas. Então, assim, quem quer, faz, né? Quem não quer, dá desculpa. Então, eu gravo muito essas frases também, você tem que se apegar, você tem que confiar em você. Bill Gates também fala, se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Então, saiba que todo mundo quer, mas não é todo mundo que consegue. E você tem que determinar que você vai conseguir, você tem que manter a disciplina e a sua hora vai chegar, né? É só não sair da fila que a sua hora chega, vai chegar. Bernardo, muito obrigado pelo seu tempo, pela confiança aqui no GRAM.
E em breve você vai estar aí no curso de formação, atuando como policial federal, representando aí nosso país nessa nobre função que faz toda a diferença. Muito obrigado, né? Obrigado. Boa noite. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações, clique aí no sininho para receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova conversa inspiradora para você. Isso já acontece há mais de 6 anos e não pretendemos parar. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.